Senhoras e senhores, estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Cadu Fala, Cadu, beleza? Aqui é o Leandro. e a gente vai fazer o que sempre se faz em outubro, Leandro. O que é? O que é, Cadu? Me fala aí, cara. Me atualiza. Mês das Bruxas, cara. Hora de falar de terror. O que assusta a gente aí? Eu tenho uma listinha aqui, Cadu. Tem algumas coisas aqui que me assustaram de verdade quando eu era criança. Fizeram até de propósito uma delas, mas eu tenho uma lista bacana aqui. Boa, Leandro. Eu tenho umas histórias boas aí pra contar também. Também tô com minha listinha separada aqui. E eu vou te dar as honras. Pode começar aí com a sua lista. Você já traz algumas coisas assustadoras nos outros episódios. Tô muito preocupado com o que pode vir por aí. Mas bora lá. Então, Cadu, a lista que eu trouxe nas outras vezes foram coisas que eu gosto, mas que eu não considero assustador. Mas, assim, essa realmente me assustou. Eu era criança quando eu vi esse filme. Eita. Pra resumir a história, eu era criança e eu saí com a minha mãe pra ir numa casa de uma amiga dela. E eu devia ter uns 6, 7 anos. E aí, essa mulher, amiga da minha mãe, tinha uma filha já adolescente. E aí, eu criança pentelho, queria mexer na televisão, queria ficar lá. E aí, a mãe da menina falou, põe alguma coisa pro garoto assistir. Muito feliz com a sua presença. O que ela colocou? E aí, eu parei de pentelhar e fiquei quieto. Eu não me esqueço até hoje. 30 anos depois, eu ainda lembro desse filme, que é Hellraiser. Hellraiser, Que é cara. aquele filme do Pinhead, aquele cara com a cabeça cheia de prego. Oh no, don't do that. Clássico. Aquilo ali pra uma criança de 6 anos no meio da tarde, cara. Foi o que a menina colocou. E assim, eu não vou dar muitos detalhes desse filme, porque ele é uma franquia, tá? Vai ter até um reboot dele, Cadu. Tô Ele sabendo. começa bem, os 2 primeiros filmes são bons. Se você assistiu hoje adulto, tá? Adulto. Você assista adulto e coloque para um ultra adulto. Não para assustar o pentelho que tá da visita na sua casa. Mas, assim, esse filme não é só assustador, ele é meio nojento, cara. Porque, assim, basicamente é um morto-vivo que precisa devorar pessoas pra voltar à vida. Que coisa horrorosa! Então ele precisa comer órgãos pra voltar a ter órgãos. Então é meio nojento. E aí a namorada do cara sai pra noite, arruma um cara lá, animadão, besta, ele bebe e volta pra casa com ela. Quando chega lá, ela mata ele. E aí vem o namoradinho dela, né, Renascido do Inferno, que é até Beleza. o nome do filme, Hellraiser, Renascido do Inferno. Ele vem e devora a vítima. Lógico, tem mais detalhes ali, mas eu não vou contar porque estraga um pouco a experiência do filme. Mas foi um filme nojento de assistir, tá? Ele é assustador, ele é um clássico desses filmes dos anos 80. E, assim, não recomendo, Cadu, mas é bom. Cara, o visual dele, pra mim, é um dos grandes acertos aí do filme. Cara, até hoje você olha, eu acho um pouco asqueroso, assim, acho um pouco Todo desconfortável. mundo conhece esse filme, você pode não ter assistido, mas você já viu Sim. o Pinhead em algum lugar, você conhece. Ele é uma cultura pop, embora o filme dele não seja tão famoso quanto outros da época, né? Por exemplo, o do Jason, do Fred. Eu considero ele mais terror do que os outros. Os outros são, se você assiste hoje o Fred adulto, o Brinquedo Assassino, pra mim é mais comédia, sabe? É uma coisa besta. Sei. Agora, Pinhead não. O Pinhead, ele Cara, realmente te assusta. O Pinhead, eu acho um dos filmes dessa época aí, quando a gente para pra pensar em Jason, Sexta-feira 13 e tudo mais, é um dos que eu realmente vejo como terror que eu até gosto, assim. E aí eu vou até confessar aqui, tá, Leandro? Pode me julgar, mas eu não gosto, por exemplo, de Fred Krueger, eu não gosto do Jason. Eu assisti, eu entendo a importância desses filmes até, mas não é o estilo que eu gosto, nunca gostei. Já o Pinhead, ele realmente me assusta, me dá um desconforto. Eu levo um pouco mais a sério esse filme. Não que os outros eu acho mais, assim, totalmente fora de uma possibilidade, sabe? É muito um brinquedo de 30 centímetros que matam a cidade toda. Não faz sentido pra mim. Agora, um cara que mata pessoas e coisas, assim, do jeito que é naquele filme, da forma nojenta que eles mostram, aquilo realmente assusta. Ainda mais quando você tem 7 anos, né, Cadu? Então eu guardei aquilo na minha cabeça até hoje. Depois adulto eu vi os outros filmes da franquia, eu peguei ali uns resumos, até descobri que eles vão fazer um reboot, porque assim, de um filme ótimo, ele termina, o último filme da franquia é ridículo, é horrível, termina com o Pinhead no espaço, pra você ter uma ideia, é muito ruim, mas Jason X também, essa pegada. é isso, eles fizeram uma coisa de Jason X, fizeram com o Pinhead também, ele vai parar no espaço, é uma coisa ridícula. Cara, Mas, assim, o primeiro filme realmente me pegou. Mas e aí você, Cadu? O que você trouxe pra gente? eu sempre vou trazer o primeiro filme como referência, tá, Leandro? Porque realmente,
quando a gente vai olhando pra continuação, alguns têm boas continuações, mas a maioria descamba pra um negócio muito nada a ver, tá? Então, considerem sempre o primeiro filme do que eu vou trazer aqui, tá? Eu vou trazer clássico também, já que é pra falar da infância, e até fico preocupado da gente estar se entregando demais. Tô dando muito detalhe ali de quando foi a minha infância, talvez. Nope. Mas, vamos nessa. O filme, Cadu, Leandro. além de assistir esse filme aí, eu tive que rebobinar o VHS, cara. Então não tem como. Se entregar mais que isso não dá. Mas bora lá. Ó, o filme, ele é um filme que gira em torno ali de uma fita de vídeo, olha só, falando em videocassete, que é Amaldiçoada, quase não sai aqui. Tá chovendo, tá? Se cair tudo aqui, galera, tá caindo o mundo nesse momento em São Paulo, mas... Aqui tá chovendo e repangalejando. Sobre o filme, após você assistir essa fita, esse filme, você recebe uma ligação e descobre que você vai morrer em 7 dias. Como é, amigo? Sabe qual filme é esse aí, Leandro? Eu não lembro, mas era tipo uma corrente no Orkut, né? Eu lembro disso daí. Pô, a corrente no Orkut era cada maldição que vinha ali, que, pelo amor de Deus. Mas esse filme, o nome do filme é O Chamado, Leandro. Quando vinha aquela pessoa linda saindo do poço, sabe? E aí da TV e depois te dando um cheirinho no cangote, né? Te levando ali pro inferno. Cara, morria de medo desse filme. Era um daqueles filmes que reunia a molecada toda da rua e assistia na casa de alguém que tinha alugado o DVD. Cara, marcou muito porque todo mundo ficava se borrando de medo, a molecada toda da rua. É um terror sobrenatural, terror bacana, assim, que é clássico, gerou muitos outros filmes bons, outros ruins. É um filme que me marcou muito aí na infância. Cadu, eu assisti. Eu achei, assim, interessante na época, né? Na época ele criou até um estilo de modinha, né? Essa coisa de você vai morrer em alguns dias. Se não me engano, até no Pânico, né? O Pânico tinha isso também. Sim, fazia Mas- brincadeiras de ligar e tudo mais. Ah, Hello Sidney, uma coisa assim, né? Mas eu assisti o original também. Tem o original é original, qual? que ele é o japonês. O Chamado e o Grito. Não sei se você vai falar do Grito. Eles são filmes japoneses. Tiveram as versões americanas, que são as famosas. Mas Ô, louco, caiu um trovão gigante aí, né? caiu, cara, vai cair o mundo aqui. Falando de filme de terror, ó. Falei do Pinhead. Eu não vou dormir Cara, essa já noite, começamos bem. Tipo, começamos o episódio, cara, começou aqui trovão, chuva. Aqui choveu e relampagou. Mas bora lá. Foi eu falar do Pinhead que começou aqui. Mas assim, recomendo esses filmes, Cadu, e os originais também, pessoal. Quem for assistir os originais. Filme japonês de terror, se você gosta de uma coisa bem sinistra mesmo, tem que assistir esses filmes originais. O terror japonês, ele é base pra muita coisa, inclusive em Hollywood. Tem muita coisa boa que Hollywood faz que, quando você vai procurar a origem dessa história, a origem dessa lenda, ou até do filme mesmo, ele já existe, ele é um remake, ou os direitos, né? Leandro, o que você tem aí na sua lista pra próxima aí? Cadu, eu vou pegar outro clássico. Esse me enganaram, tá? É aqueles filmes fakes que eles fazem se fosse uma história real. Que por muito tempo a internet desmentiu, mas, por exemplo, o Massacre da Serra Elétrica, o original, que é de 75, que termina com uma foto, que aí você jura, depois de assistir aquele filme, que aquele cara existiu, você fica com medo de andar na rua, de pegar uma carona, de parar numa estradazinha deserta, porque o filme dá a entender que aquilo existiu. E parecido com o que eles fizeram com a Bruxa de Blair, né? Que na época todo mundo, nossa, mas aquilo existiu, é documentário, mas não. Mas o Massacre da Serra Elétrica, quando eu assisti, foi um filme pesado, ele tem um clima estranho, né? São adolescentes que estão numa estrada viajando, de repente eles param numa casa. Tudo burrice. Acho que todo mundo conhece essa história clássica, mas caso você esteja numa caverna nos últimos 40, 50 anos e não conheça esse filme, você vê que eles param numa casa abandonada e aquele clássico de terror. Adolescentes inconsequentes, drogas e a vida boa. De repente, eles estão numa casa estranha, com uma família estranha, e aí mortes começam a acontecer, com uma serra elétrica, por isso o Massacre da Serra. Coincidência? E são coisas bem pesadas, sabe? É um filme, assim, diferente pra época, porque ele mostrava um tipo de serial killer diferente, né, que ninguém conhecia. Depois ele virou um clássico. Posso dizer que o Jason ali lembra um pouco ele, ou ao contrário, mas, assim... Quando eu assisti, eu era pequeno, eu acreditei, Cadu, que aquele cara existia. Por uma época eu fiquei com medo. Eu não sei porquê, já que eu não dirigia, né? Eu tinha 10, 11 anos, eu não sei porquê que eu tinha medo de Tipo, parar vai numa acontecer estrada comigo, daquela. sabe? Tipo, amanhã. Morando em São Paulo, no
por que eu estaria perdido numa estradazinha no Texas, no Arizona, mas eu tinha medo disso quando eu era criança. E aí depois tiveram outras versões também, né? Algumas boas, elogiadas, outras nem tanto. Esse filme ele teve vários reboots, mas assim, vale a pena. Cara, aí eu vou acrescentar informações. Vou baixar o Nerd aqui e vou acrescentar informações, né? Você fala sobre esse estilo de filme, e aí fazendo uma ótima referência à Bruxa de Blair, que eu vou falar já em seguida aqui, aproveitando o gancho. Mas antes eu quero explicar qual é esse estilo de filmes, né? Que é o que a gente chama de filme encontrado. Esse filme, qual é esse estilo de filme, né? Ele é chamado Found Footage. Eita. Algo assim, tá? De novo, meu inglês. Eu vou ganhar um patrocínio até ano que vem pra fazer um curso, tá vendo? Glória a Deus! Mas é Found Footage, que é o quê? Que é basicamente filme encontrado, é um estilo de filme. Quem lançou foi A Bruxa de Blair. E aí eu vou falar, já vou trazer o gancho, né? O próximo filme da minha lista aqui é A Bruxa de Blair. O que é A Bruxa de Blair? A Bruxa de Blair são 3 estudantes de cinema, né? Elas têm uma brilhante ideia de investigar uma lenda local sobre uma bruxa que vivia numa floresta. E aí, o que elas decidem? Vamos entrar na floresta, vamos gravar, vamos fazer um vídeo sobre isso. E, claro, né, que elas se perdem nessa floresta, e daí começam a passar por uma série de eventos ali sobrenaturais, e nessa pegada de vídeo caseiro, ali, mal filmado, sabe? E aí essa pegada de filme encontrado. O bacana desse filme, Leandro, que além de ele lançar esse estilo de filme, que foi aí depois usado por diversos outros filmes, e aí eu vou trazer uma referência até de um ótimo filme, que é o Hack, o primeiro, tá? Que é maravilhoso, faz isso aí de maneira brilhante, até melhor do que a Bruxa O Hack eu não vi até hoje, Cadu. Vou te falar, o Hack eu conheço de nome assim, mas eu não assisti até hoje. Minha vez de dizer então pra você tomar vergonha na sua cara e assistir esse filme, cara, porque ele é basicamente um clássico. Assista, Leandro, vale muito a pena. Aproveita aí o mês das bruxas. Voltando pra Bruxa de Blair, esse filme lançou esse estilo, e o marketing desse filme, ele fez o tempo inteiro parecer que de fato eram, né, fitas encontradas. Então até a gente descobrir que aquilo era fake, né, que tipo, era tudo criado, demorou muito, e por muito tempo depois, inclusive, do lançamento, eu digo até que anos, a gente acreditou, eu acreditei, que esse filme era algo real, que tinha acontecido ali. E eu me borrava de medo de novo, né? Dava um cagaço em todo mundo, cara, ainda mais acreditando que aquilo... Eu lembro que na época a internet, pelo menos pra mim, não era acessível, não era aquela coisa, né? A gente não tinha tanta informação, então circulou o filme e todo mundo acreditava que, nossa, você viu aquele filme lá que eles acharam? Era um documentário aqui. Sim. Todo mundo acreditava. E aí, de novo, Aí sai do por que cinema, eu tinha né? medo Vamos de lá. ficar preso numa floresta, né? Morando em São Paulo. Mas aí eu tinha medo disso daí. Cara, por muito tempo eu tive medo eu não gostava nem de olhar pro mato, assim, por muito tempo, porque eu achava que ia sair uma bruxa lá e me pegar, tá ligado? Eu não sei porquê, né? Morando no você teria medo disso. Ó, você entregando até meu endereço aí, mano. Vou te pegar. Mas, ô, Leandro, lembre-se que eu sou um cara muito viajado. Morei em diversos estados. Então, nessa época, eu não lembro que estado eu morava, tá? Eu sei que eu estava ou no Ceará ou na Bahia. Estava passando um tempo no Nordeste. Piorou, Cadu. Por que no Nordeste você teria medo de ter uma bruxa numa floresta? A floresta estava mais perto do que de São Paulo, por exemplo. Então, eu podia andar um pouquinho e já ver assim, uma área verde, assim, uma área de matagal e tudo mais. Então, morria de medo, sim. Ainda não fez sentido pra mim, Cadu, mas tudo bem. Agora eu vou falar de um filme, Cadu, que eu não tenho nem desculpa, eu vou falar porque eu tinha medo, porque eu já tinha uns 17 anos nessa época. Uma historinha também. Quando eu era mais novo, a minha avó tinha um sobrado, hoje ela já vendeu e tal. E aí quando ela viajava todo ano, ela pedia pra eu e meu irmão do meio passar uma noite lá de vez em quando, pra não deixar a casa abandonada, pra acender as luzes, pro povo do bairro. O povo do bairro ver que a casa tava movimentada, não tava lá, né, com medo de assalto, essas coisas. Essa inteligente perspicácia. E aí a gente teve a brilhante ideia de pegar um filme pra alugar, vários filmes. Meu irmão trabalhava numa locadora nessa época, então ele tinha acesso fácil a filmes. Vocês que não sabem o que é uma locadora, ir numa sexta-feira, pegar 4, 5 filmes pra durar até segunda-feira, a gente fazia isso nessa época. Eu adorava. Meu irmão trouxe alguns filmes, e entre eles estava O Exorcista, O Início. Não O Exorcista, aquele clássico. Uhum. É um filme que saiu nos anos 2000, se eu não me engano. O Início ele veio depois, na verdade. É um prequel, né, ali. Nosso inglês que tá terrível, hein, Cadu? A gente precisa de patrocínio aí, galera, pelo amor de Deus. Acho que o mais assustador desse episódio é o nosso inglês. Mas eu vou te falar que... Que tristeza. Esse filme tava chovendo, era uma sexta, um sábado à noite,
E a gente teve a brilhante ideia de, sabe, aquele clássico de chuva forte, trovão, tudo escuro, e a gente assistiu esse filme. É um filme pesado pra caramba. Eu assisti o primeiro filme, aquele clássico dos anos 70, jantando, te juro. Aquelas cenas lá, eu dei risada. Eu para, achei Beto. aquele filme tosco. Eu não tive problema nenhum. Agora, o Exorcista, o início, cara, naquele dia, eu namorava, eu não ia dormir na casa, meu irmão ia ficar lá sozinho. Depois que a gente assistiu o filme, ele tinha que ir até o portão comigo, abrir, porque só tinha uma chave, e Uhum. voltar. E como que fazer isso? Quem Como que disse que ele voltar? queria ir até o portão comigo e voltar? Aí você não saiu. Eu te juro, eu fui com ele, e aí ele foi correndo até o portão, abriu, eu saí e ele voltou correndo. Mano. É o tipo de coisa que acontece aí na infância quando a gente inventa de assistir terror, cara. Cara, esse filme aí eu realmente fico ali assustado, sabe? Quando você escuta um barulho no portão, e agora? Meu, e aí você falou do Exorcista, que é o primeiro filme original, assim, em lançamento, tá? Acho que cronologicamente ele tá depois desse que o Leandro assistiu. Ele aqui dizendo que assistiu comendo. Já eu era uma criança na época que eu assisti esse filme, e os meus irmãos moravam nessa época aí, já outro estado, eu morava no Piauí, morei no Nordeste inteiro, Brasil inteiro, mas muito tempo no Nordeste. E aí, no Piauí, eu morava em um condomínio de apartamentos e tudo mais. Terceiro ou quarto andar, não lembro. E aí reuni a molecada toda lá do condomínio. Os meus pais, né, no caso meu pai, ele tava, acho que viajando ou trabalhando, eu não sei. Sei que a molecada tava toda lá. E aí eu sou o irmão caçula de 6 irmãos. Então eu ficava sempre cercado pelos amigos dos meus irmãos, que geralmente eram mais velhos que eu, né? Eu era molequinho, mais novo lá. E aí era a Noite do Terror, foram assistir O Exorcista. Cara, eu assisti esse filme. Eu acho que até chorar, eu chorei assistindo esse filme. Molequinho, bebê. Né? Não era bebê, mas já saía ali sozinho pra brincar no condomínio, mas era muito molequinho. E, meu, esse filme, ele me deixou horrorizado, assim. Você tá Porque falando do original, dos anos 70. o original, isso, que é Agora da... eu vou te assustar mais. Esse É. filme, a gente falou da Bruxa de Blair, que não é verdadeiro, não é baseado em fatos reais. A gente falou do massacre da Serra Elétrica, que não é baseado em fatos reais. Mas eu vou te falar que O Exorcista é. Mais ou menos. É baseado em fatos reais, mas Mas não a tudo história que... foi bem alterada ali É. e tal, mas era um garoto na Inglaterra. Isso. E essa casa existe até hoje. Teve até documentário sobre isso. Ninguém passa na calçada dessa casa, Cadu. As pessoas ainda têm medo daquela casa, ela ainda é estranha. E vou te falar que se você pesquisar na internet e for ver as pessoas que participaram do filme, quase ninguém se deu bem na vida, sabe? É um filme bem estranho, É, tem um monte de esse- cenas, coisas bizarras de bastidor. Esse Aquele filme filme tinha uma tem- vibe estranha. Esse filme tem muita polêmica, tem muita coisa ali... E muita lenda também em cima dele, muita né? coisa Pra em cima enfeitar. dele, né? Mas sobre o filme, nesse caso, tem alterações, ele é inspirado numa história, mas tem alterações, né? Nesse caso aqui, de novo, é um filme que vai acompanhar o processo de exorcismo de uma guria ali de 12 anos. E aí é 2 padres, né, fazendo esse exorcismo. Um mais experiente, outro não tão experiente, e que tá passando por um momento de dúvida na fé, né? E aí, inclusive, o demônio que tá lá, incorporando na menina, usa até muitas vezes isso contra o padre e tal. E é bem bacana. Nope. Não é meu filme de exorcismo favorito. Na verdade, eu não gosto de filmes de exorcismo. Mas não é meu favorito. Se eu for falar rapidamente qual é o meu favorito, Deixa eu adivinhar. O Exorcismo de Emily Rose? não. É um com. Eita, o Exorcista. O Último Exorcista? O Último Exorcismo? Não tenho certeza. Que é com o cara que fez. Vou ter que pesquisar no Google aqui, galera. O que fez o pai do Thor, vai. Ah, Anthony Hopkins. É, tem um filme que é com ele que é muito bom. Ah, quando eu Esse filme é lembrar. famoso. Quando eu lembrar, quem lembrar, joga no comentário aí. É um filme de terror sobre exorcismo com o Anthony Hopkins. O filme se chama O Ritual. Me Muito lembrou bom. outro filme, Cadu. Não tá na lista, mas eu queria citar. Não é necessariamente um filme de terror, mas é um filme que eu gosto Faça a pra menção caramba. honrosa aí. É O Fim dos Dias, com o Schwarzenegger. É um filme que ele tem que Ah, proteger pô. uma menina. Caraca, esse E filme o aí. que ele chamou a atenção? Os diálogos desse filme são muito pesados. Ele manda, assim, o demônio pra tudo que é lugar. Ele tem uns diálogos pesados. Ele passava no SBT 10 horas da noite. E não teve corte. Não tinha filtro, né? Não tinha filtro nenhum. E é uns diálogos pesadão. E o Schwarzenegger é um policial ali, mal-humorado, que tem uma vida horrível. E aí ele tem que proteger uma menina. E o filme é bom pra caramba. Tem pouco diálogo, Eu assim. sei qual é, eu gosto mesmo. Gosto mesmo. É, mas imagina o John Wick
É o Constantine musculoso, sabe? Esse filme é muito bom. É um dos filmes do Schwarzenegger, assim, que realmente eu fiquei impressionado com a atuação dele, que não é o forte dele. E eu lembro desse filme, apesar de não ser terror, ele tem uma relação, né, com o exorcismo, essa coisa, já que a menina que ele tem que proteger, de alguma forma, ali ia ser possuída pelo demônio. E o Schwarzenegger enche ele de porrada e ele não possui ninguém. Então, eu vejo esse bom filme pra como um caramba. filme de ação, cara. Era um filme de ação, Mas mas tem o terrorzinho ali. Eu acho que com esse ator, é o filme mais terror, assim, que ele já fez, eu acho. e ele enche de soco o demônio, assim. É um filme que Pra tirar na porrada, tá ligado? eu vou te exorcizar no murro e foi bem isso mesmo. Essa aí você foi valeu a menção, né? Cara, vou trazer então aqui um outro filme, que aí já vai um pouquinho pro ridículo, e é mais sobre a história que ele me gerou depois do que o filme em si. O filme nada mais é do que Brinquedo Assassino, você citou ele também como um filme que você dava risada. Eu acho que a gente tem uma coragem bem diferente, a minha é sua, tá, Leandro? Parabéns, eu acho que você é muito mais corajoso, mas o filme, pra quem não conhece, cara, eu duvido que ninguém conheça, mas tem 1000 versões também, tá? Mas a versão é a original, sempre o primeiro filme. Segue a história de um boneco chamado Chuck, que ele foi nada mais, nada menos do que possuído por um assassino em série, transferiu ali a sua alma pra esse boneco ali antes de morrer, e ele quer reverter essa situação. E aí, o boneco foi comprado por uma mãe solteira, e aí tem um guri lá, que aí começa a acontecer um monte de coisa bizarra, é meio trash assim até. Que é meio. Tem um pouquinho de humor ali. É meio ridículo Eu até. acho que esse filme é total humor, Cadu. Não faz sentido aquele boneco daquele tamanho matar um adulto. Não faz nenhum. Faz Não nada faz faz sentido, cara. Nem cara. É ridículo. Tem, se eu não me engano, é o terceiro filme. Ele tá dentro de um quartel militar. Ele mata militares armados. Não, depois tem a noiva do Chuck. O negócio fica. Sempre, como a gente falou, vai descambando pros negócios, cara. Absurdo. Eu não sei se tem aqui no espaço, eu vou pesquisar, porque Não, normalmente não esse filme não colocou alguma coisa no espaço. Não duvido, se você procurar, talvez encontre algo. Ah, tem a série, tá, Cadu? Procura, tem uma série. Mas diz que a série é boa. Não olhei a série, diz que é razoável a série. Já tava cansado ainda de tá mais pro humor. Pra mim, tá um humor atualizado, tá? Então, por isso tava legal. Eu vi algumas coisas no YouTube, no Instagram, nos cortes. E eram umas piadas que eu achei engraçado, cara. Ah, meu. Tinha umas coisas divertidas ali. Mas o que me marcou nesse filme não é o filme em si, mas a lenda que ele gerou depois disso. Por quê? A minha mãe, ela tinha comprado um boneco chamado Fofão. Isso aqui é só pros raízes conhecer. Eu ia falar dessa história do Fofão. Tinha a lenda do Fofão, mano. Que era uma vela e uma faca, alguma coisa assim que tava dentro que do vinha boneco. Você arrancava a cabeça do Fofão e aí tinha... Na verdade, a peça que prendia o Fofão ali parecia tipo uma faca, uma coisa cortante. É porque a segurança era muito prioridade naquela época pro brinquedo. Então, Só que não. Era alguma coisa cortante ali, aí começou uma lenda que era uma faca, alguma coisa, você arrancava a cabeça do Fofão e tinha uma faca. Cara, eu caí nessa lenda, tá? Vi o filme fortaleceu. E eu morria de medo desse Fofão da minha mãe. E no quarto do meu tio, e aí já nessa época eu já tava morando na Bahia. No quarto do meu tio. Mas aí, tinha aquelas bonecas lá, não sei se é feito hoje ainda, mas tinha um olho de vidro, Leandro, tá ligado? Que é tipo a boneca, um bebezão assim, um olhão de vidro. Cara, sempre parecia que aquele olho tava me acompanhando, sabe? Eu ia passando assim, quando eu olhava, eu tava olhando dentro do meu olho, aquele olho de vidro. E eu passava sempre num cagaço assim, correndo, morria de medo, meu. Então, assim, gerou essa questão do medo de bonecas, de sempre que tinha um olho de vidro, assim, aquele olho meio realista, cara, nunca queria ficar no mesmo lugar, se tinha um no quarto eu tirava. Então, o Brinquedo Assassino me gerou muito problema pós-filme, sabe? Eu, assim, quando eu sempre achei esse filme mais engraçado do que tudo. Eu assistia muito filmes Tinha na Band, tinha um programa à tarde que era o Cine Trash, e à noite, de sexta, tinha o Contos da Cripta. Tem isso na internet, tem como comprar o DVD e tem como você baixar também, pra quem quiser. Contos da Cripta. São os filmes bem, assim, como diz minha filha, de humor duvidoso ou de terror duvidoso. E aí tinha, tipo, o Chuck, essas coisas. Aí eu assisti esses filmes, eu encaixava ali, sabe? Aquele cine trash mesmo, filme podreira, que você mais dá risada, porque não faz sentido um boneco de, sei lá, meio metro, 50 centímetros, matar pessoas, sabe? Um adulto correr dele. Não faz sentido pra mim, cara.
Ô, Leandro, antes de você lançar o próximo, eu esqueci, quando eu tava falando do Exorcista, só pra finalizar. Depois que eu vi esse filme com a minha família lá, com meus irmãos, eu morava, era um prédiozinho, eu morava no terceiro ou quarto andar, não tinha elevador. E, cara, eu saía pra brincar, e aí quando eu voltava, eu tinha que subir 3 andares de escada. Cara, eu subia correndo numa velocidade, por quê? Porque quando eu olhava pra trás, assim, eu via um demônio vindo atrás de mim, né? Depois de ver o Cadu, Exorcista. E eu faltava derrubar a porta pra abrir, alguém abrir pra eu entrar, porque quando eu chegava, eu olhava, eu tava vendo uma cara gigante assim vindo na minha direção, assim. A cara do eu vou filme, te sabe? contar uma história pior, cara. Ah, fala. Tá, você sabe que eu servi, né? Eu fiz o serviço militar, Aham. obrigatório lá, e até uns anos a mais lá, acabei pegando um tempo de carreira. E aí, num dos quartéis que eu servi aqui em São Paulo, tinha um prédio abandonado. Que de vez Ah, em quando, o tenente que tirava o serviço ali com a gente, pedia pra ir lá à noite, ligar as luzes. E sabe esses prédios que é totalmente mas fechado, só de sacanagem ou que precisava ligar a é, luz? você tinha que entrar no prédio e lá dentro pra poder ligar a luz. Então você passava no breu total à noite Que e beleza. ligava a luz. Você tinha Eu aquele vou te ventinho falar, na nuca, né? cara, eu tava com colete, eu tava armado. Tinha outras pessoas ali, eu ia e voltava correndo de lá. O medo, o desespero. Corajoso demais. Nope. Aí um dia eu cheguei ofegante de lá e tinha o cara que tava comigo, aí ele falou, cara, você também vai lá correndo? Eu falei, ah, Todo mundo corria. também? Ele falou, não, mano, você passa naquele prédio lá, as portas ficam batendo, fica estralando os canos, você é louco? Eu vou e volto correndo. Que bom que você deixou o exército, Leandro, porque imagina, né, estourar uma guerra e você ter que salvar a gente. Cadu, é uma assombração, o que que eu vou fazer com um colete, uma arma, com uma pessoa morta atrás de mim, cara? Um Pergunta pro espírito. Schwarzenegger. O que ele Ai, fazia? Dava porrada no espírito. só o Schwarzenegger pra sair no murro com o demônio. Eu não Ah, tenho essa vontade. Leandro, o que que você manda aí no próximo da lista? É o último? Eu tô já perdi as contas. Faltam dois pra mim, Cadu. Eu vou colocar aqui um anime, Eu sabia! tá? Esse anime eu li o mangá, me chamou muita atenção e depois eu procurei o anime, que chama Another. O que que é Another? Ele tem uma pegada bem sinistra ali, sabe? Aquela morte... Você assistiu aquele filme Premonição? Sim. Ah, clássico, né? Agora, imagina aquele ritmo ali de filme, aquela premissa, né, de mortes que acontecem, que como é que é a história? O garoto ele é transferido para uma escola do interior, e quando ele chega lá, ele vê uma menina que chama atenção. Só que quando ele vai falar com ela, ele acha estranho porque ninguém mais na sala. Ele fala com essa menina, é como se as pessoas não vissem ela, só ele. E durante vários ali capítulos do mangá, episódios do anime, você acha que o garoto tá louco, você questiona, porque ele se questiona, por que que só eu tô vendo essa menina? O que está acontecendo? O que é isso? Mas ela E tá, aí, tá querendo pegar ele, tudo mesmo? não, ela tá ali como estudante normal, ela tá sentada tá. atrás dele, e aí todo mundo ignora ele, ignora ela, e aí começam a tratar ele como louco. Depois ele descobre que, na verdade, ela existe sim, ele não tá doido. As pessoas ignoram ela de propósito. E tem um motivo pra isso. E aí, quando ela foi escolhida, todo ano eles escolhem um aluno naquela sala especificamente para ser ignorado. E ele tem que ser feito isso. Caso contrário, mortes acontecem. Meu Deus, e ele quebra E isso. aí, ele quebra isso. E aí as mortes começam a acontecer. Então, uma menina tá descendo uma escada, de repente ela tropeça e entra uma vassoura no olho dela. Ai, E credo. coisas assim. São umas mortes bizarras, igual no Premonição, sabe? Quando o garoto descobre lá no avião, acontecem várias mortes bizarras e elas vão acontecendo de qualquer jeito, não importa o que você faça. Sei, sei. Como ele quebrou essa coisa de ignorar ela, essas mortes começam a acontecer. E aí o mistério tá em você descobrir por que que Como eles tinham resolver. que ignorar uma pessoa e como quebrar isso. Então, e as mortes são bem pesadas. É aquele tipo de terror, assim, que eles chamam de gore, né? Que tem aquele sangue exagerado, aquelas coisas, assim, bem explícitas. Mas ele tem um suspense, tem um mistério que você fica, por quê? Por quê? Por que que eles... Primeiro você começa a ficar ali curioso pra saber se o garoto tá louco ou não, se a menina existe ou não, porque só ele conversa com ela. E depois você quer saber o porquê que eles fazem isso. E você só vai aumentando os porquês, sabe? E a forma como ele termina também é realmente, como eu te falei no início, terror japonês é diferente. Tem uma coisa que, assim, eles têm uma coisa diferente da nossa, que tem no ocidente, por exemplo, de explicações, sabe? Jason o início, explica a origem, explica a motivação. Nos filmes deles não tem isso. É porque vai acontecer, não tem muita explicação, não tem uma justificativa, sabe? Se vai acontecer uma coisa ruim, vai acontecer e pronto, você não tem que ficar justificando.
os atos do vilão o tempo inteiro. Ou Vai morrer e pronto. Porque o cara quis matar, ele é ruim, ele é uma, sei lá, existe uma assombração ali, mas não tem que ficar justificando tudo o tempo todo. Eu não quero! Então é uma coisa diferente. E aí, era uma época que eu tava viciado nisso, por isso que eu vou até emendar com a minha segunda indicação. Você fala viciado em anime de terror ou de anime? Porque você é viciado em anime Terror até hoje. japonês. Ah, tá. Porque anime Que você é aí viciado vai até pra hoje. mangá, anime, filme. Terror japonês é diferente pra mim, coreano, asiático ali. Eles têm uma visão diferente disso, então vale a pena ver. Que é um filme que eu fiquei bem impressionado, que chama Almas Reencarnadas. Esse já... Peraí, agora você me deixou confuso. Tu foi do anime pro filme agora, Pro certo? filme, isso. Boa. Então agora, Almas Reencarnadas é o seguinte, é Eu uma acho que eu já menina... ouvi falar desse, tá? Esse filme é bem, bem legal, cara, porque ele, além do terror das mortes, ele tem uma história ali por trás que te surpreende, tipo o Sexto Sentido, sabe? Vou ter que procurar. Mas fala mais dele aí, deixa eu... Eu não tentar posso dar lembrar. muito detalhe, senão estraga, porque a graça tá em você, no último minuto ali, que você descobre quem é quem e por quê. Tem um plot twist lá. Tipo o Sexto Sentido, realmente. O Sexto Sentido estragaram a minha experiência, porque quando eu fui assistir, já tinham me contado Já o tinha te final. contado? Ah, eu peguei Já. sem saber. Foi gostoso. Então, foi muito bom assistir aquele filme. Eu fiquei, nossa, só que foi aquele, nossa, tá... De boa vontade, porque Se você eu já não sabia. soubesse, ia ser tão mais legal. Almas Reencarnadas é uma menina que ela É. descobre que ela foi uma outra pessoa em outra vida e ela morreu numa chacina no hotel. Eita. Um cara tá com a família, a esposa e 2 filhos no hotel, há uns 20, 30 anos atrás. De repente dá um surto nele, ele mata a família, mata os funcionários do hotel, mata outros hóspedes. Passa alguns anos, essas pessoas já reencarnaram e essa menina ela descobre que ela é uma das pessoas do hotel. E de alguma forma ela tem que reencontrar essas pessoas. Ela tem que reviver aquilo, porque ela não vai ter paz. Eu não lembro bem o porquê, mas eles têm que se encontrar porque essa história tá mal resolvida. E aí, de alguma forma, todos eles estão atraídos pro hotel. Quando chega no hotel, você começa a descobrir dessas pessoas que você vai ver ao longo do filme quem é quem. Quem é a camareira, quem é o assassino, quem são as vítimas. Dinâmica interessante. Então, só que você só vai descobrir quem é quem... O filme vai dando dicas assim pra você descobrir. Vai. Só que quando você vê no final, se você não pegar os detalhes desde o início, você vai deduzir errado, porque ele vai te dar várias dicas e algumas delas são propositais pra te levar ao erro. E aí você vai deduzir que fulano é tal coisa, mas aí você vai ver que não é. Não necessariamente você tá julgando as pessoas certas. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vale a pena você prestar atenção desde o início em tudo que as pessoas fazem, o que elas falam, porque na hora que você descobre quem é quem, aí você fala, caramba, eu li tudo errado, essa pessoa, eu achei que era uma coisa e era outra. Então, foi um filme que me impressionou não pelo terror em si, ele não é assustador e tal, mas ele tem esse suspense, todo esse jogo aí de quem é quem e qual a motivação de cada um pra estar fazendo o que eles estão fazendo. Fiquei curioso, eu gosto dessa dinâmica. Me parece que é um filme mais... Não é focado, no horror, mas no suspense mesmo, né? Ou não? Isso, no mistério, Puta, no eu gosto. suspense. A morte em si, a violência em si, ela tá ali no finalzinho, né? Que como as pessoas vão meio que morrendo da mesma forma que elas morreram antes. Só que quando você vai vendo cada um morrer, aí você descobre, mas quem morreu assim foi a camareira. Então essa é a camareira. Cara, se eu não vi, eu não tenho certeza, mas agora eu fiquei com vontade. Esse aí eu confesso que eu fiquei com vontade de assistir ou reassistir. Porque tem filme que eu só lembro que eu já vi quando eu começo a ver, tá vendo? Tipo, tá tudo ali, mas eu acho que eu não vi. Aí eu começo a assistir, aí faz download aqui, né, da memória, né? Aí o HD volta a funcionar e eu falo, opa, já vi esse filme, começa até a lembrar o que vai acontecer. Mas esse foi seu último, Leandro, tem mais? Eu posso dar uma menção honrosa pra um outro filme também que eu vi nessa época, Manda. que chama The Eye, Os Olhos. Esse eu não sei. É uma menina que ela é cega, tá? Ela é deficiente visual, e aí ela recebe um transplante de córnea. Ela nunca enxergou. Então, depois desse transplante, ela começa a se adaptar, a ter as primeiras visões ali, enxergar. Então, tem uma série de adaptação ali pra ela entender o que ela tá vendo e tal. Porque ela sempre foi deficiente visual desde que nasceu. E aí, durante o filme, você descobre algumas coisas de que esse transplante, de repente, não foi tão bom assim pra ela, porque ela recebeu a córnea de uma menina que via gente morta. Ah, que gostoso, né? Passou ali Passou ali o poder espiritual ali da mulher. Só que ela não sabe disso, e ela nunca enxergou, e ela não conhece as pessoas, ela não sabe quem é quem, então ela conversa com as pessoas, e algumas ela não sabe se tá viva ou se tá morta. Só que você só vai descobrir isso vendo a
a percepção de quem tá perto dela depois. Porque no Porque começo a da do filme, aparência deles não ela dá tá pra... conversando com um garoto no prédio. Entendi. É tipo Depois, o o sexto sentido. sentido, que você não descola também. Assim, não é porque é um espírito que parece que tá lá uns pedaços. É Eu mais ou gosto menos disso. isso, mas Um esse não é suspense o legal. grande plot. Ele não tem plot, essa história não tá tão Esse eu nunca escondida vi, assim tá, no filme. Leandro? É japonês também Mas... ou já é uma versão já? Oi? É um filme japonês mesmo ou não? É japonês também. Esse eu fiquei Então, curioso. Vou procurar também. tem um outro também que me pegou bastante, que é o Old Boy. Ele não é tão de terror, Ah, mas Old tem uns... Boy, Old Boy eu É conheço. pesado. Eu conheço. Ele é pesado pra terror, caramba. terror. Não, Mas mas é eu sinistro. peguei nessa época também. Então é um filme. Aí, como eu te falei, eu peguei a viciei nesses filmes japoneses ou coreanos, assim, de terror. E aí eu comecei a pegar Old Boy, The Eye, Almas Boa. Encarnadas. Aí chegou uma época que eu falei, mano, eu preciso parar. Isso Exagero. virou um vício. Aí foi pro anime e nunca mais parou. Leandro, vou fechar aqui então com um último filme da minha lista. E aí, de novo, né? Imagina você ficar preso em uma cidade rural, né? Já é um lugar muito tranquilo, assim, né? E nesse lugar, as crianças acreditam que precisam dar cabo dos adultos. Pra quê? Pra ter uma próxima colheita farta. Olha que maravilha de lugar. E aí, esse é um enredo de um filme chamado Colheita Maldita. E é baseado também num conto de Stephen King. Já tem um selinho de qualidade aí. E, cara, de novo aí, mais um filme que a minha mãe deixava eu assistir, Dona Joélia. Eu assistia com ela. A minha mãe deixa. E eu bati um papo com ela outro dia, que ela falou que até hoje ela morre de medo desse filme. E aí eu me perguntei, né, eu conversando com ela, falei, por que a senhora deixava ver esse filme de madrugada do seu lado? E eu assisti esse filme com ela, eu morrendo de medo do meu lado, eu também ali, ó, empedrado, não era nem assim com medo já era outra coisa, porque é um filme horrível, horror assim mesmo, né? Ele teve uma versão nova, não de... teve? Hã? A Colheita Maldita não é um que o cara era um fazendeiro, que ele foi morto, e aí ele foi queimado, que ele voltava? Eu tô Cara, confundindo. lá tem um... Agora você me deixou confuso, tá? Faz tempo que eu não, não vi o filme. Mas eu sei que tem tem um cultismo lá e uma entidade chamada, se eu não me engano, que é a criatura que anda atrás do milharal. É um nome bem longo, assim, pra essa entidade. E aí, todo ano, eles meio que rodam alguma coisa muito, muito sinistra. Tem uma cena lá, cara, que é absurda, assim. Tipo, você olha pra acontecer, é impossível isso aqui acontecer. A anatomia humana não faria, não daria pra fazer isso. Mas, acho que, se eu não me engano, a cabeça, o cara esticada assim pra cima, e o cara gritando, e tipo, já tá quase 2 metros de altura, assim. Ah, eu lembrei desse filme, eu lembrei Cara, dele. Teve várias horrível. versões também. Eu, moleque, pedrado no quarto com as luzes apagadas, minha mãe também congelada do lado, Dona Joélia me gerando traumas, deixando eu assistir esses filmes aí. Mas me marcou e é um filme inspirado no conto de Stephen King, que tem muita coisa boa que vem aí. A minha namorada, ela adora filme de terror, ela adora. E esses de demônio, de invocação do mal, essas coisas, a Freda. E aí, Super por algum tranquilo. motivo, ela achou que eu ia gostar de saber que às 3 horas da manhã é o horário dos demônios. Eu já me falar disso, eu acordava esse horário Então. pra ir no banheiro. Aí eu acordei semana passada, a cortina batendo, uma ventania, a Alexa começou a piscar. Ah, não. Olhei no relógio, 3 horas da manhã. Coincidência? Acho que não! Você conseguiu ir no banheiro? Ah, cara, eu fui correndo, voltei. Coloquei um louvor na Alexa e voltei a dormir, cara. Cara, no meu caso aqui eu vou ao banheiro, volto correndo, entro debaixo do cobertor, faço uma oração e fui durmo, cara. Olá, meu nome é Amanda e a minha dica de filme de terror é Hereditário. Eu já vou começar falando que esse é um filme que foge muito do convencional. Se você está procurando filme de susto, filme bobinho, filme fácil, este definitivamente não vai ser para você. Ele é um filme que vai te prender do começo até o fim, mas que pode ser desconfortável para algumas pessoas. E eu acho que ele retrata muito bem assuntos como morte e traumas e como estes vão interferir na saúde mental e física de uma pessoa. Hereditário não é um filme de respostas, mas sim de perguntas. É um daqueles terrores psicológicos que vão te deixar meio perturbado por um tempo, tá? Mas a tensão que eu experimentei desde o começo desse filme foi o que fez eu me apaixonar por ele. Assista só se tiver com um psicólogo em dia, viu? Oiê, tudo bem? Eu sou a Soraya e o filme de terror que eu vim indicar chama-se Os Inocentes. É uma história que se passa no século XIX, num casarão, então já tem todo aquele clima gótico desde o início.
E tem essa mulher que é uma governanta contratada recentemente para cuidar de um casal de crianças nessa casa. Ela começa a tomar conhecimento de algumas coisas que aconteceram no passado nessa casa e saber mais coisas da família, da relação da família com a casa em si. E isso começa a perturbá-la de uma forma que chega um momento que ela já não sabe mais o que é realidade, o que ela pode estar imaginando, o que são visões, ela começa a ver umas coisas estranhas na casa, enfim. Apesar de ser uma história que se passa no século XIX, o filme foi feito em 1961 e é um terror psicológico muito bem escrito, co-roteirizado pelo Truman Capote, o escritor super famoso. Então é uma história muito bem contada, num tempo certo. O filme dura menos de 2 horas, eu acho que é ideal para esse tipo de terror psicológico. É uma história que prende e que surpreende no final. Há muitas pessoas, eu sei, que têm preconceito contra filmes antigos, e esse sendo dos anos 60, pode ser que alguém não queira assistir, mas olha, deixa o preconceito de lado. Vale a pena. Vai por mim, assistam Os Inocentes. Beleza? Leandro, eu vou embora, Beleza. cara. Eu tô meio assustado já por hoje. Pra mim já deu. Não, pra mim também, cara. Eu vou abrir aqui nos Salmos e a gente conversa outro dia, então, beleza? Falou. Amém e tchau. Amém. Spectre Patronum!